A maior vitória da Ethereum no ano é a escalabilidade. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa da Web3. No último episódio do ano, encerramos a retrospectiva 2024, um ano que provou ser tão desafiador quanto transformador para a Ethereum. De soluções para a escalabilidade a debates sobre descentralização, entramos fundo nas inovações que moldaram a rede e discutimos o que nos espera em 2025. E para isso convidamos um desenvolvedor veterano e entusiasta do ecossistema Ethereum. Ele compartilhou insights valiosos sobre como a rede avançou, as barreiras que ainda enfrentamos e o que significa realmente alcançar escalabilidade. Quer entender o impacto do Ultrasound Money? O dilema das Layer 2? Ou como a Ethereum Foundation planeja o futuro da rede? E claro, não podiam faltar as polêmicas envolvendo a Ethereum Foundation, desde as constantes vendas de Ether e o Tesouro para garantir o desenvolvimento nos próximos anos até os conflitos de interesse que ainda geram debates acalorados. Volume check. Fones confortáveis check. Posição check. Tá tudo check? Então, pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Você já parou para pensar o que acontece com sua liberdade quando cada transação que você faz se torna um dado público? Imagina um mundo onde cada compra, cada cafezinho, cada pagamento é registrado e qualquer um pode acompanhar. Como você se sentiria sabendo que suas escolhas, seus hábitos, suas preferências estão expostas, prontas para serem analisadas? A privacidade é um direito fundamental que não deve ser sacrificado em nome da conveniência. Enquanto moedas digitais prometem agilidade e praticidade, é importante lembrar, a tecnologia deve servir as pessoas. Você tem o direito de decidir quem tem acesso a seus dados. A sua privacidade garante sua liberdade, dignidade e segurança. Mas com cada vez mais dados sendo coletados, será que estamos protegendo o que é mais importante? Antes de abraçar essas novas formas de pagamento, reflita. Quem está por trás dessa tecnologia? Como ela pode impactar sua vida? Será que os dados nas mãos certas garantem conveniência, mas nas mãos erradas podem ser uma ferramenta de controle? Para quem se preocupa com a privacidade, existe uma alternativa: Zcash. Com a Zcash, você pode fazer transações confidenciais mantendo seus dados seguros e privados. Você escolhe quando, qual e para quem revelar suas informações. Zcash, a escolha de quem valoriza a liberdade em um mundo cada vez mais digital. Salve, salve, anons! Eu sou o Ai e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Trace o seu próprio caminho e embarque nas aventuras que começam onde a estrada termina. Aqui vamos explorar o futuro digital na visão de pioneiros que desbravam o desconhecido. Prepare-se para uma jornada única com o Blocafé. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma aquarela digital exclusiva a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudios ou na Fontaine. Conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora. Inscreva-se no nosso canal na Lens. Estamos também no Twitter, no LinkedIn, no Telegram. Nós estamos em todos os lados. Blocafé, o seu mapa da Web3. E agora sim, senhoras e senhores, continuando a nossa retrospectiva 2024, nós já falamos nessa altura do campeonato da Solana, fizemos também uma retrospectiva do mercado e não podia deixar de fazer uma retrospectiva da Ethereum. E olha, eu estou muito feliz que consegui trazer aqui para a nossa audiência uma pessoa super referência para mim na comunidade da Web3 e mais referência ainda porque é BR. Então muito legal ter o Rob aqui com a gente. Obrigado demais por você ter aceito o convite, uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Blocafé. E vamos pôr o pé na estrada, Rob. Traz um pouquinho da sua caminhada. Quando foi que você viu pela primeira vez essa trilha que se chamava Web3? Seja bem-vindo, Rob. Opa, muito obrigado, Ai, pelo convite. É sempre um prazer falar de Ethereum, falar de retrospectiva e um pouco do futuro aí, trazer um pouco da minha visão dessa tecnologia aí que eu já estou imerso há 6, 7 anos. E eu comecei
eu trabalhava já com tecnologia de ponta, né? Trabalhava numa startup aqui no Brasil que estava criando um banco de dados para lidar com grandes quantidades de dados, o tal da Big Data. Então, era uma empresa brasileira criando um próprio banco de dados. Isso já era bem inovador, né? Geralmente o Brasil ele não está muito nesse lado da criação de inovação tecnológica, né? Ele está mais de consumo. E lá eu sentia assim, eu gostava de trabalhar com inovação tecnológica, mas eu sentia que a inovação pela inovação, ela não estava me preenchendo totalmente. E aí a gente começou a contratar uns novos devs, a empresa estava expandindo, e um desses devs, ele me apresentou o Ethereum pela primeira vez, já direto o Ethereum, ele deu um workshop de Solidity na época, era 2016 ou 2017 ali. Eles tocavam, era o Julian e o Esdras, eles tocavam a comunidade do Ethereum São Paulo já naquela época, bem cedo, né? Tive sorte de ter eles aí na minha trajetória. E quando eles me apresentaram cripto, né, já com esse viés do Ethereum, para mim aquilo foi um preenchimento de caramba. Além da inovação tecnológica, tem essa disrupção permeia outras partes, né? Questiona organização, com o tal das DAOs, questiona poder, descentralização, tem sistemas econômicos, e então aquilo me preencheu mais do que só a inovação tecnológica por inovação ali que eu tinha com o Big Data, os bancos de dados, Machine Learning, esse tema ali. Então foi nessa época ali, 2016, 2017, que eu primeiro tive contato aí com cripto. Pô, e legal que já quebrou a lógica logo de cara, né? Que normalmente o pessoal conhece Bitcoin e tal, não sei o quê, então você já caiu logo no Solidity. Que maneiro, tem contato com essa pessoa até hoje, Rob? Sim, depois a gente abriu uma empresa junto. A gente tinha em 2016 para 2017 ali um agregador de order books aqui no Brasil. Chamava 314 Coins, a gente se conectava na época Foxbit, mercado Bitcoin, a Binance não tinha chegado ainda. E a gente buscava o melhor preço, era um Smarter Router, né, o nome técnico disso. Então a gente foi empreender junto. Depois eles... É até engraçado aqui, conecta um pouco com a história do Ethereum. Um dos meus sócios, ele meio que abandonou a Web3. Um dos motivos, teve alguns, né, mas um dos motivos é que ele achava que o merge estava demorando muito. E ele meio que ficou desacreditado na época ali, em 2017, lá, 18, ao ponto de sair do Ethereum, né? Enfim, esse foi um dos motivos. Não é só ele, né? O Gavin Wood também, né? Saiu um pouco achando que o negócio ia atrasar, degringolar, né? Enfim. Nessa tua entrada aí, 2016, 2017, você já começou logo na Ethereum, né? E quais foram as tuas referências, assim, quando você falou, cara, vou estudar isso daqui, vou aprender mais sobre isso? Nessa época aí, Rob, quem foi que te guiou nessa estrada? Como eu já era programador, né? E eu já entrei com esse viés da programação com Solidity, então eu entrei já comprado na tese de que reserva de valor e transferência e ter uma política monetária previsível, que são os valores para mim do Bitcoin, são importantes e já é uma grande revolução histórica a gente ter alcançado isso, mas que a gente podia ir além e a gente podia ter um computador global em que você pudesse colocar qualquer lógica nessa mesma, com esses mesmos valores, né, de censorship resistance, de uma forma descentralizada, distribuída. E aí naquela época de referência, o Vitalik foi uma das primeiras, né? Mas uma referência que me marcou, esse cara ele me marca como referência já há muitos anos, porque quando eu comecei a programar meio velho, né? Eu fiz minha formação em engenheiro naval e eu só fui programar lá pro final da faculdade. E quando eu entrei nessa startup e a gente recebeu um curso lá, era meio que um curso do Coursera, não lembro direito em qual plataforma, ou se era direto de Stanford, chamava Startup Engineering. Era um curso que ensinava você a alugar uma máquina na AWS pela primeira vez, subir um servidor, esse tipo de coisa assim. E quem dava esse curso era o Balaji, que hoje virou depois, nem falava de cripto ainda o Balaji, falava de startup. Depois
o Balaji foi uma das minhas primeiras referências em cripto. Ele tinha uma palestra de Bitcoin lá em 2016, 2017, que eu achava que era uma das melhores, assim, explicando o porquê fazia sentido. E mais tarde, agora o Balaji foi para essa narrativa aí do Network State agora, né? Então o Balaji foi uma das referências, além do Vitalik, aí, que me marca lá no começo da minha jornada Web3 ali fora Brasil, né? Dentro do Brasil, minhas primeiras referências ali foi esses meus antigos sócios aí, o Esdras e o Julian. O Julian depois ele virou CTO da Cambiatos, que também é um projeto super legal de moeda social na Costa Rica, enfim. Teve aí a sua participação na Web3. Bacana demais, porra. Já deu pra ver, as referências são mesmo maneiro pra gente falar sobre Ethereum, né? Vitalik, Balaji. Mas então, vamos botar o pé aqui na nossa retrospectiva. Rob, fim do ano passado, dezembro de 2023, Vitalik escreveu um artigo Make Ethereum Cypherpunk Again. Você acha que em 2024 a gente começou a trazer o Cypherpunk de volta para a Ethereum? Como é que você vê o ano de 2024? Foi um bom ano para a Ethereum? Eu considero sim um bom ano. Eu acho que o Ethereum, para mim a grande marca teve algumas, né? E foi interessante que acho que a DevCon aí, o evento, ele é um marco histórico, assim, de você falar, putz, ó, concordamos comunidade que esses foram os marcos e que a gente avançou. E eu concordei com a visão que, em geral, o evento trouxe, que para mim, 3 pontos. Eu acho que o Ethereum, nesse ano, ele provou que o Merge funcionou, e que o Proof of Stake, apesar da gente ter ameaça, né, de um Lido, um projeto que tem 31% de staking em um só projeto, a gente tem que lembrar que, na verdade, o Lido não é uma pessoa. O Lido já é uma, entre aspas, DAO. Eu digo entre aspas porque espectro de descentralização é bem polêmico, mas ele já, no mínimo, ele é ali uns 40, se não me engano, validadores. Então não é uma entidade só que tem esses 31%, e mesmo assim 31% ainda está longe ali do threshold de 50%, né? Fora isso, os outros... em segundo lugar, tem um gráfico bem legal, né, que o Vitalik mostra ali no início da DevCon, que é o segundo maior validador são os desconhecidos. Segundo a fatia ali do market share de validadores, já é ali, acho que com 20 e tantos %, são validadores desconhecidos que estão nessa categoria aí de staker solo, não é uma empresa, enfim. Então acho que o primeiro ponto aí do recap de 2024 é o Ethereum provou que o Proof of Stake funciona, que está indo bem. O segundo ponto, eu acho que a grande conquista do Ethereum nesse ano de 2024 foi a escalabilidade, né? Foi o Proto Dankshard lá, o Dencun, ter funcionado, dando uma revisada aí para o que foi isso, né, gente? Esses nomes tudo difícil. Mas foi basicamente assim. O Ethereum, ele começou a ser usado... Vamos dar um passo para trás, historicamente. Para quem lembra do roadmap do Ethereum, que muda com uma certa frequência, isso pode ser até uma crítica, o Ethereum, ele tinha assumido a responsabilidade uns anos atrás de ele sozinho resolver o problema da escalabilidade através de uma técnica computacional chamada sharding. Essa era a forma como a gente ia escalar o Ethereum. Só que o tempo foi passando e apareceu esse monte de L2, apareceu esses conceitos de rollup, o rollup otimista, o rollup com zero knowledge, que resolveu, entre aspas, o que o sharding pretendia. Ou, na verdade, você pode ter uma licença poética de falar que o rollup é uma forma de sharding, que o sharding nada mais é do que você ter mini-chains validando partes, né, da rede, e depois você consolidava. E as Layer 2, muitas vezes é isso que elas estão fazendo. Então e aí, para elas fazerem isso, para as Layer 2 funcionarem como eu valido mais rápido e eu gravo uma prova de volta na rede 1, as Layer 2 gravavam muita informação, né? Porque toda vez que você fechava um rollup, você ia lá, empacotava e gravava isso aí na Layer 1. E isso era caro, porque a Layer 1 tem limitação, tem o gas fee que varia inclusive até com o preço do Ethereum. Então, o que eles fizeram com o Dencun e o IP lá, 4844, se não me engano esse número? Eles falaram assim, gente, e se a gente criasse um espaço na memória aí do nó
que ele é temporário. E pelo fato dele ser temporário, que ele não vai precisar ficar aí pro resto da vida, ele vai ser mais barato. Vamos chamar isso de blob. Isso são os blobs. Então, o espaço na memória dos nós temporário, e pelo fato de ser temporário, vai ser mais barato. E isso barateou, eles fizeram esse upgrade, né? Foi o Dencun aí, também chamado de Proto-Duck Shard. Na verdade, o Dencun foi o conjunto de atualizações cuja o Proto-Duck Shard é o mais importante desse conjunto. E aí eles conseguiram implementar esse tal de blob, esse espaço temporário. As Layer 2 começaram a utilizar o blob, e hoje você vê que o gráfico de preço, o custo de transação nas Layer 2 caiu do que já era barato, ali de 50 centavos de dólar, para 1 centavo, menos de 1 centavo de dólar nas Layer 2. E isso já, custo de transação de rollup em Layer 2 já ser ali na casa de ordem de grandeza de 1 centavo abaixo de 1 centavo, já abre o espaço para muitos casos de uso serem factíveis. Talvez você não tenha o microprocessamento de jogos de milhares de transações por segundo, mas já começa a ser muito mais interessante. Então você sai ali de 2023 de um Ethereum que custava, você lembra, né? A Ethereum já não é mais utilizável, você tem lá o boom dos NFTs e ninguém consegue usar a rede, custa $20 para transacionar. Você sai de $20 para $1 na Layer 2 para 1 centavo de dólar depois dos blobs do Dencun. Então, para mim, essa é a maior vitória do Ethereum desse ano de 2024, escalabilidade. E a última vitória desse ano, UX, com a Account Abstraction. Dando uma revisada, né? O Account Abstraction, ele foi um tipo de atualização diferente do Blob, que ele foi uma atualização de social quase. O que eu quero dizer? Não mudou código do nível do protocolo, não precisou mudar código. Ele foi chegamos a um acordo, gente, vamos chegar num acordo e padronizar um novo tipo de transação que vai chamar User Operations, né? E aí, dessa forma, a User Operation, basicamente o jeito que a Account Abstraction funciona hoje eu tenho, através de Smart Wallets, que não é uma EOA, né, uma conta externa, ela vai ser uma wallet que ela é um pouco mais inteligente e que nela, geralmente, o usuário, ele assina a transação, mas ele não precisa mais pagar o gas. Ele pode pagar o gas, mas ele pega essa transação que ele assinou, ele joga para um sistema, como se fosse uma mempool alternativa ali, que alguém vai ter que organizar esse padrão social aí que eles alinharam na IP da Account Abstraction, lá, 4337. Já tem alguns serviços, já tem Coinbase rodando esse serviço, Alchemy, Pimilico. Tem uma galera que se organizou socialmente e fala, não, beleza, gente, eu vou organizar essa tal de mempool que não recebe transação, porque as transações são recebidas no protocolo layer ali. Eu vou receber essas tals de User Operations, e aí tem a possibilidade de você poder pagar a transação pelo usuário. Então o usuário assina, manda para essa mempool alternativa, alguém pode pegar essa mempool e pagar pelo usuário, e aí o usuário tem uma experiência muito melhor, porque ele não precisa lidar com gas, que é um negócio muito complexo, né, para quem está chegando na rede agora. Então eu acho que para a UX foi um grande ganho também da Ethereum. E voltando no ponto um pouco mais polêmico aí da história e em relação a Make Cypherpunk Again, né? O Ethereum evoluiu nessa... Esse eu acho que primeiro que eu como eu viés programador, eu tenho mais dificuldade em entrar em temas mais subjetivos, porque escalabilidade você mede. Melhorou 10x? É fato. Melhorou. Account Abstraction você não precisa mais pagar a gas fee, é binária. Não precisa, existe um novo sistema. Agora, o Cypherpunk já é um espaço ali mais abstrato qual que é o espectro do Cypherpunk, né? O quanto Cypherpunk... Tornado Cash ainda é polêmico, os projetos de DeFi saem um pouco da criação técnica, né? Tipo, e a regulação? Os protocolos tiveram que aumentar a censorship resistance para conseguir se manter no ar. Eu sinto que o Ethereum consegue ainda se manter com o ethos de ser descentralizado, ser censorship resistance, e ter um protocolo que você
sabe que as regras não vão ser alteradas arbitrariamente de uma hora para outra, o que dá confiança para você construir nesse ecossistema. Agora, fica a dúvida se o Ethereum anarquista, não sei se a melhor palavra é rotulação, mas o Ethereum cypherpunk extremo, se ele vai ter o espaço de nicho ou se ele vai, o quão mainstream que ele consegue chegar, né? Acho que isso é uma dúvida aí que a gente está vendo aí nesse ano. E eu quero pegar desses seus pontos destacados aqui, né? Eu concordo contigo que o Dencon foi um sucesso enorme, inclusive a gente vai até ver agora as consequências do Dencon, né? Algumas expressões eu vou trazer aqui que eu ouvi muito ao longo desse ano, né? Que era a preocupação com, né, o fim do Ultra Sound Money, né? Algumas expressões como tipo, as Layer 2 são parasitas do ecossistema, que não dão mais item para queimar, e etc, etc. Queria saber a tua opinião, você concorda com o fim do Ultra Sound Money? Se você considera que Ultra Sound Money é um estado temporário, então quando o Ethereum está em um certo momento que ele está queimando mais Ether do que emite, e esse estado, só quando ele está nesse estado você chama de Ultra Sound Money, eu concordo que o Ultra Sound Money não aconteceu com frequência esse ano. Agora, se você classifica como Ultra Sound Money a possibilidade de, né, o fato de o Ethereum ter esse mecanismo que foi inserido lá atrás, né, IP 1559, lá de queima, porque antes o if holder ele não capturava de volta esse valor, e aí eles começaram a queimar, né, esse excesso aí de Ethereum quando tem muita transação acontecendo. Se você considerar que ter esse mecanismo já classifica o Ethereum como Ultra Sound Money, para mim ele ainda é Ultra Sound Money porque ele tem esse mecanismo, né, embutido. Então, acho que tem essa forma de ver o Ultra Sound Money, mas eu acho esse tema um desafio para o Ethereum, porque é engraçado, né? Quando a rede está muito utilizada, o Ethereum fica nesse formato em que ele queima mais do que emite, e aí quem é if holder, mas que não utiliza a rede, comemora. Mas se você é if holder, você utiliza a rede, você acabou de deixar ela mais cara. Geralmente nesses momentos é quando o gas está alto. Então acho que tem esse conflito de interesse aí, né, de tipo, putz, eu sou um if holder, mas a rede tá cara. Então eu acho que tem esse conflito de... E aí? Você é um if holder, você quer ver o preço subir, você quer ver a emissão cair, mas isso deixar a rede mais cara? Assim, um que eu tenho mais clareza do meu ponto de vista é em relação a se as Layer 2 são parasitas ou não, né? Eu acho que por um momento no tempo, esse lance de Layer 2 foi muito polêmico, né? Porque você tinha Layers 1, você tinha sidechains, né, usando um termo mais específico, que não tinham conexão nenhuma com o Ethereum. Uma Binance Chain ou uma Polygon na época, não tinha, você não gravava prova. A Polygon ainda tinha alguma coisa ali que o token deles começava no Ethereum, mas não tinha esse mecanismo que hoje tem as realmente Layer 2, o que eu chamo de realmente Layer 2? Que você tem que a Layer 1 serve para gravar a prova, para recuperação de backup, como data viability, e hoje eu não acho, eu acho que assim, existem Layers 2 que tem esse nome dado erroneamente, que não give back, né, por Ethereum, mas a Ethereum Foundation e a Ethereum em si, e os próprios grandes protocolos de Layer 2 já se posicionaram, e tem até aquela classificação na L2Bit lá entre Layer 2 estágio 0, estágio 1 e estágio 2, dependendo do que você consegue fazer com a Layer 2. Tipo, e aí tem umas classificações que eu recomendo lá, quem tiver mais curiosidade, ir atrás, no l2bit.com. Você pode ver lá, tipo, o que você considera como estágio 0? Estágio 0, você precisa gravar a prova na Layer 1. Você nem grava a prova, então não vou te considerar... Isso é um roll-up?
Então não dá para você considerar que você nem deveria ser chamado de L2. Mas eu faço isso. Só que para eu ir para o estágio 2, para o estágio 1, eu preciso pelo menos que as fraud proofs, né, as formas como eu reclamo, falando, opa, tem uma fraude na Layer 2, eu preciso recuperar um estado anterior. Isso é feito pelo ente centralizado ou descentralizado? E aí tem o estágio final, que eles enxergam as Layer 2 verdadeiras, que ninguém chegou ainda nesse estágio, que é tipo assim, a Layer 2 ela é totalmente trustless, você consegue... A conexão entre Layer 2 e Layer 1 existe, e em caso de fraude na Layer 2, eu consigo recuperar, eu consigo reclamar, né, e voltar ao estado, fazer um rollback da Layer 2, sem precisar de aprovação de ninguém, nem na Layer 1, nem na Layer 2. Né? A gente ainda não chegou nesse cenário, você ainda tem um certo nível de centralização ali nas Layer 2, mas não considero que elas são parasitas, porque mesmo que elas estão pagando mais barato hoje que os blobs, elas estão pagando. A maioria delas, né? As que estão em algum desses níveis do estágio 0, 1 ou 2 aqui, elas pagam. Inclusive, se você olha lá no Etherscan, vou até abrir aqui agora, quem são os maiores gastadores de gas hoje, né? Geralmente, na época aí de lançamento de NFT, os projetos que estão bombando. Mas hoje, se você pega aqui os maiores gastadores, as Layers 2, elas ficam ali no top 10, estão gastando dinheiro aqui, né, no Ethereum para gravar as provas. Depois vocês podem dar uma olhada lá no Etherscan, nos gas spenders, nos tops. Eu concordo contigo, cara. Aliás, a Denko, a razão dela existir foi justamente essa, né? Se fosse para ficar todo mundo, né, pagando a taxa da Layer 1, não tinha razão porque da Denko existir. E aí tem a consequência, né? Você falou aí o holder, a diferença entre o holder que só tem lá os seus itens na carteira e o que usa no dia a dia. O que aconteceu é que nós vimos que o pessoal migrou com sucesso para as Layer 2, foi um boom enorme. E assim, eu queria, nessa retrospectiva, Rob, quais são as Layer 2 que brilharam aos olhos, se você destaca positivamente? Eu acho que assim, vamos lá, vou dar algumas nuances. Algumas que me brilharam os olhos. A Optimism me brilhou o olho pelo fato dela ter conseguido criar um pacote, o tal do OpStack, e ela conseguiu replicar de forma fácil caso outras pessoas quisessem criar sua própria L2 nesse formato de já give back para o Ethereum, de já ser conectado no seu sidechain. E aí a Base, né, é o grande exemplo que usa esse OpStack. Então eu acho que essa abstração que eles criaram desse criador de layers foi bem legal. A Optimism também, ela é junto com a Arbitrum, tá no estágio 1, né? De considerar o quanto que ela já evolui nessa linha, está no caminho de ser realmente trustless, não ter entidade centralizada ali na Layer 2, está caminhando. A Base também é algo que eu considero, e aí por outro motivo, eu acho que a Base é uma das que chama atenção, porque ela, diferente da Binance, que não sei se no futuro pretende fazer ou não, nem dá para se chamar de Layer 2, porque a Binance é uma sidechain, né? Ela não tem essa arquitetura de voltar para Layer 1. A Coinbase não, ela já foi nessa linha de sim, usar ser uma extensão do Ethereum, ser uma Layer 2, né? Então eu acho que isso chama atenção, porque é uma chain de exchange que vai nesse caminho no ethos descentralizado. E eu acho que então isso chama atenção, e para mim ela também chama atenção porque ela vai num caminho de aquisição de usuário, né, de go-to-market, aí diferente. Eu acho que ela pode sair um pouco. Eu acho que muitas Layer 2 elas atingem o público do DJ, do cara que já está comprado em cripto, e eu acho que a Base, a Binance Chain, elas foram nesse caminho de um novo público, né? Um público que vem ali através da exchange centralizada, realmente podendo ser ali um aspecto de ponte, né?
de transição. Eu entro na Coinbase e aí eu olho lá na Coinbase, opa, e essa tal de base, de chain? E aí pode ser uma porta de entrada para esse pessoal para o mundo cripto mais raiz aí, né? Digamos assim. Então essa é uma outra que me chama atenção. E aí um outro aspecto que me chama atenção por outros motivos, eu gosto também da linha das L2 que estão tentando ir pelo caminho da privacidade. Aí é um outro aspecto, não é nem go-to-market ali da Base, não é nem abstração de criação de redes que nem a Optimism, é pelo tema da privacidade. E aí você tem algumas, a Starknet, a Stack muito forte tentando resolver privacidade na base layer ali, né? Eu acho que o tema da privacidade é um que a gente ainda não ficou muito claro se ele vai ser obrigatório, dependendo do que você quer fazer, quem que vai liderar essa corrida das chains privadas, se vai precisar de chain para ser isso, ou se a privacidade vai ocorrer como se fosse um plugin em cima da própria rede, tipo Zero Knowledge Proof, assim, você cria um smart contract que roda em cima de Zero Knowledge, mas que está enrolando em cima de uma Layer 2, eu não preciso de uma chain específica de privacidade. Não está muito claro ainda qual que vai ser o caminho aí que o mercado vai adotar, ou que os clientes vão usar, que os usuários vão usar. Inclusive, isso daí foi a grande revelação, vamos chamar assim, da DevCon, né, de você incorporar no código, na raiz, o ZK, né, para ficar mais fácil a questão da privacidade a seguir. A gente vai falar da DevCon, que você já viu que a gente já falou bastante da DevCon, mas deixa lá para frente. Eu ainda quero trazer aqui, você falou aí sobre a questão do estágio 1, né, da Optimus, da Arbitrum, já estarem lá, e a última é estágio 2, e todo mundo querendo estágio 2, só que alguns nem no estágio 1 estão, a ponto do Vitalik chegar agora, assim, recentemente, meses atrás, dizer que em 2025 é estágio 1 ou nada. Ele não vai mais ficar chilando, vamos dizer assim, Layer 2 que ainda estão no estágio 0. Você acha que pelo menos a maioria, assim, que ainda está no estágio 0 está próximo? Assim, eu acho que, assim como o merge demorou, né? É justificável qualquer tipo de upgrade, assim, uma rede, lá, você pega, sei lá, uma rede tem 100 milhões de dólares transacionando todo dia, ou locados, tem rede que tem mais de 100 milhões, realmente dá receio, né, de você atualizar, de você perder, numa dessas você perde realmente o controle e aí tem um bug, você não consegue interferir em nada para consertar, então realmente é um desafiador, assim, né? Mas eu acho que tem que ser, eu concordo com a visão aí do Vitalik, da posição se posicionar, né? Porque se a gente não caminha para esses estágios 1 e 2 aí, a gente perde parte do ethos, né? De ser uma rede privada, né? Que tem muito poder, que volta, beleza. A Ethereum Layer 1 está muito cara para usar, então eu vou para uma Layer 2, mas a Layer 2 não consegue ser descentralizada, não vai para o caminho, tem entidades centrais, e essas entidades centrais pode ou ser atacada ou ser censurada. Então eu concordo com essa visão, não sei se não é minha área de especialidade, a infra de Layers 2, então difícil mensurar, julgar o quão complexo é essa transição, mas eu acho que, assim, paciência, né? Complexo ou não, acho que os times têm que correr atrás disso, e eu acho importante essa posição da Ethereum de cobrar essa velocidade. Ô Rob, a gente falou então das que te brilharam aos olhos, né? E do outro lado, o lado que te decepcionaram, teve scroll, teve linha que jogou para o ano que vem, enfim, e não só das Layer 2, enfim, também acho que a gente pode fazer aí um recap aí do que te decepcionou nesse ano na Ethereum. Sobre as Layers,
Assim, eu não acompanhei tanto pra saber, putz, qual que me decepcionou assim. Assim, é estranho a Scroll. Acho que um ponto de atenção em relação a Scroll, já que você puxou esse nome, pelo que ela era citada na, na proximidade com o Vitaly, eu acho que às vezes ele não. Enfim, acho que esse é um cuidado bem forte que ele tem que ter de nomes que ele traz, né? Porque ele tem muito poder social aí, né? Mesmo que ele não tenha esse poder direto na rede, a rede já é muito maior do que o Vitalik, ele tem essa tem muitos olhos olhando para ele, então a fala dele direciona muito, né, a comunidade nessa influência que ele exerce, né? E aí a Scroll não ter ainda nem estágio 1 pode ser vista como uma crítica aí, mas de resto, assim, são muitas chains, né? Acho que é muita chain, é difícil acompanhar tudo que está acontecendo nelas. Não consigo dar uma crítica desse nível de tipo, putz, essa galera aqui poderia ter corrido mais ou não. Sobre outros aspectos que me decepcionaram, uma coisa que eu não gostei, que eu não vi na DevCon, e é algo que me incomoda bastante, e eu acho que deveria ter tido uma track específica desse tema, apesar de estar no roadmap do Ethereum para ser resolvido, apesar de ser um problema reconhecido que está no roadmap de ser resolvido, é o MEV, o Maximum Extractable Value, aí o fato de você, como validador, poder reordenar as transações que você quer no bloco, e isso abre espaço para sandwich attacks, para sua transação você perder dinheiro com isso, ou para você ser até censurado, né? Caso eu sou o validador e não escolha trazer o seu bloco. Do ponto de vista econômico, a lógica é que você ordenasse as transações por leilão. Eu estou pagando mais gas fee, então eu tenho prioridade. Só que o que aconteceu no Ethereum é que, como o conteúdo das transações é transparente na hora do validador inserir um novo bloco, às vezes ele vê e fala, opa, se eu reordenar essas três transações nessa ordem, me dá mais dinheiro do que o gas fee que está sendo leiloado. Então eu não vou seguir a ordem racional do gas fee, eu vou seguir uma ordem de reordenação e eu vou ganhar mais dinheiro com isso. E eu acho isso um problema. Tem gente, isso é polêmico, eu tenho polêmica, tem gente que acha que é parte do jogo. Eu sou do time que acha que isso é um problema, que tem que ser resolvido. E eu acho que esse ano não avançamos muito. Não, vamos ser justos. Tem projetos que avançaram, tipo Flashbots, o Suave, aí, com propostas de como que a gente pode fazer, já que não dá para tirar o MEV por enquanto, vamos democratizar o que é extraído dos blocos entre os usuários. Essa é a visão aí do time lá da Flashbots. Mas é um time, não é a fundação, não é o protocol layer, né? Na DevCon senti falta de a gente atacar mais rápido esse problema. Então foi um dos aspectos aí que me decepcionou esse ano. Sempre bom a gente ver os dois lados, né? Para não achar que tudo é um morango, né? Enfim, a gente vai continuar na retrospectiva, mas eu vou fazer uma pausa agora, porque vem aí o quadro Que Golpe é Esse? E chegou a hora, Rob, de você contar pra gente qual foi o maior pose, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Cara, eu acho que o maior hack que eu já caí foi lá em 2019. Eu era blockchain developer lá para uma empresa americana. E eu na época não tinha, já tinha ali Ledger, mas eu deixava parte do meu dinheiro, assim, deixava um valor significativo em Hot Wallet, no meu MetaMask do browser, e do nada o meu saldo um dia lá desapareceu. Nossa, eu varri para ver se eu tinha deixado público alguma chave privada, alguma, sei lá, seed phrase
que, sei lá, talvez num copy to clipboard ali, alguma das minhas extensões do meu browser era maliciosa e pegou um padrão, ou se eu tinha comitado alguma coisa no GitHub com a seed phrase, enfim, eu dei uma vasculhada, não achei uma causa. O meu chute, e aí isso é o que eu faço hoje para não tomo mais cuidado com isso, né? Na semana passada, era meio final de ano também, assim, e a gente, para fazer uma integração do time, a gente jogou um Age of Empires. E eu instalei um Age of Empires lá, Pirate Bay, sem saber direito a fonte. E alguns dias depois aconteceu esse sumiço aí da minha MetaMask. Então, o mais próximo que eu cheguei a atribuir esse problema foi isso, né, de instalar um software não muito confiável numa máquina que eu usava para desenvolvimento com Hot Wallets. Né? Então, hoje em dia, eu sou super cauteloso. O recomendado, não consigo ter essa praticidade, mas eu ainda quero chegar no estágio que eu tenho um Note só para tocar em transação. É só isso. Eu não instalo nada, eu não instalo extensão de browser nenhuma, mas ainda não cheguei nisso, mas perto disso que eu faço é sempre que eu... Enfim, isso é mais para quem é dev, né? Sempre que eu vou rodar um software novo, eu tento rodar numa virtual machine, algo fechado ali, que não tem acesso ao meu ambiente pessoal. Essa é uma coisa bem chata, bem comum, né? Que tá acontecendo, o pessoal mandando, se passando por um processo de seleção de emprego, né? Isso está sendo cada vez mais comum, assim mesmo, entre o pessoal assim inserido no ecossistema. Então tá aí, Rob, toda a solidariedade à sua perda. Esse é o intuito desse quadro, pessoal, para que você aprenda com as dores de quem já sofreu e não caia mais. Então, todo cuidado é pouco na hora de você instalar arquivos, etc., programas, né, baixar coisas para sua máquina, principalmente se essa máquina tiver carteiras ali. Então, muito cuidado na hora de fazer um download. Como diz o Joey Ponzi, não clique em links. Rob, chegou a hora de a gente falar também de oportunidade profissional. Você começou lá em 2016 já trabalhando, né, com tecnologia. Eu queria saber se hoje você já está full Web3, né, e nessa tua transição aí, quais são os conselhos que você daria para quem está pensando em colocar um pezinho na Web3, migrar e tal, e depois se isso te reconfortou a ponto assim de ter coisas na Web3 que você não teria na Web2? Sim, eu trabalho full time já há 6, 7 anos. Essa minha primeira experiência foi via empreender, né? Só que era uma experiência de, como eu falei, né? Era um agregador de exchange. Era um Web 2.5, vai, porque não era a parte de... O business de exchange em si, ele é o mesmo se você está tradando ouro ou, sei lá, mercado secundário de soja. Ele é aquele order book e tal. Era um business que não tinha a parte do smart contract, dessa parte da inovação, né? Aí eu acho que o momento da minha carreira que eu tive que escolher, e eu acho que hoje, feliz com a minha escolha lá atrás, foi quando essa minha primeira empresa a gente resolveu fechar, eu tive um momento ali de, e aí? Era o bear market do bear market ali daquele de 2018, 2019. Né? Ethereum, eu lembro que, tipo, sei lá, $80. Não só isso, né? Eu acho que, na verdade, para quem é dev, o maior sinônimo ali de bear market era a falta de projeto. A gente falava que o Ethereum ia ser a plataforma para aplicações descentralizadas e não tinha aplicação. Não tinha nenhum swap na época. Tinha Ether Delta. Era muita infra, né? Para você ser um blockchain developer naquela época, provavelmente você ia ter que trabalhar numa layer. Era assim, um negócio que não tinha muito para onde ir, né? E aí, naquela época, eu decidi dar uma segunda chance, assim. Eu pensei, e aí, eu volto a ser um
developer, entre aspas, normal, ali que não é de um mercado específico, mas é de uma tech específica, eu sou back-end e tal, sei lá. Ou eu continuo e aprofundo nessa tal de Web3 aí que tá vindo. Aí eu escolhi aprofundá-la. Em 2018 eu continuei, me aprofundei em Smart Contracts, fiz um curso da Consensus lá na época. Comecei a criar meus appzinhos aí pra brincar, né? Enfim, então eu tive esse momento de escolher não sair. Apesar de os salários de dev lá na época já era alto, não só de Web3, né? Lá fora, tinha bastante vaga lá fora. Eu falei, não, eu vou continuar nessa Web3 aqui. Que eu gosto muito, acredito no ethos, é mais então uma transformação aí, não só tecnológica, mas social, né? Organizacional do que a gente vê aí no mundo, estrutura de poder. E aí continuei. Eu acho que uma dica que eu dou para as pessoas naquela época, como eu falei, não tinha muita empresa diferente para você trabalhar, não tinha essa diversidade que você tem hoje de protocolos e layers. Era um ou outro, assim. Então, assim, eu estava disposto a ir para qualquer uma. Eu acho que isso é uma das mensagens que eu quero deixar assim. Qualquer uma. No fim, eu fui para eu chamava Mainframe a empresa. E eu gostei, foi uma escola, assim, para mim, né? Me deu acesso, me levou para a minha primeira DevCon lá em Osaka, no Japão. Aquilo foi muito legal, e assim, mas eu estava disposto a ir para qualquer empresa cripto. E eu estava aplicando para várias, né, na época, assim. Então acho que fica essa mensagem de tipo, pô, se você acredita mesmo na tech, dá chance, que depois você pensa, primeiro entra, né, porque trabalhar full time com uma coisa muda a sua perspectiva, muda o quanto de profundidade que você consegue chegar nos assuntos, né, e entendimento do que está acontecendo. Eu vejo muito clickbait de vídeo, que eu falo, caramba, cara, às vezes se você para quem trabalha ou para quem está respirando o ecossistema, você olha e você sabe que é tão óbvio que isso não está certo ou não é bem assim, mas para quem está de fora, né, é difícil, né, você separar as coisas. E o Rob, já que tá falando da tua empreitada aí na Web3, fala um pouquinho pra gente, né, da Pods, o que você tá cozinhando pra gente aí pro ano que vem, enfim, traz pra nossa audiência aí o que você tá construindo, meu irmão. Tá, então a Pods hoje ela já tem uma startup, tem 4 anos, né? Ela saiu do hackathon lá do IF Denver, inclusive, por isso que a gente é tão tem uma conexão aí emocional com os eventos de Ethereum, porque ela nasce quase que do hackathon, pelo menos a ideia. A Pods, ela passou por a gente já teve algumas contatos em diferentes frentes aí da Web3, né? A Pods nasce como um mercado secundário de opções, né? Tudo on-chain, via smart contract. Na época era um building block que a gente sentia falta. No fim, o mercado de derivativos não evoluiu do jeito que a gente achava que evoluiu. Hoje tem muito apelo em perpétuo, né? Mas as opções em si, que é um ativo financeiro já conhecido do sistema tradicional, você quase não tem projetos que realmente vingaram no on-chain. Enfim, dá um podcast só para explicar os motivos. Esse foi a nossa Pods V1. A Pods segunda empreitada foi a Pods Estratégias Tokenizadas. Hoje é um produto que ainda está no ar, a gente não oferta para Brasil e Estados Unidos. Ela é um projeto, enfim, descentralizado, que o público é B2C, DJing, hoje está no ar com um TVL significativo. E no último ano a Pods pivotou para B2B. A gente fez 2 empreitadas, a gente fez uma empreitada que eu acho que é legal, a gente tem bastante orgulho e vai para uma área bem diferente aí, que também a gente tem orgulho de falar, que esse ano a gente ajudou o Banco Central do Brasil com o Drex, a gente foi contratado pela UI para implementar uma das propostas de privacidade em cima da blockchain deles, com os Zero Knowledge Proofs. Então a Pods, a gente tem hoje o orgulho de falar que a gente trabalhou na prática, não só teórica, com os Zero Knowledge Proofs, e são poucos projetos hoje no mundo que tiveram essa experiência.
Foi bem legal, o piloto deu certo, grandes bancos aqui no Brasil testaram o produto que a gente desenvolveu junto com a UI. E mais recentemente, nos últimos 6 meses, né, a Pods está com um novo produto chamado D-Frame, que é um produto de DeFi as a Service para B2B. Ele tem alguns módulos, um dos módulos principais é o Borrow as a Service. Então, se você é uma wallet ou uma exchange que quer ofertar a funcionalidade de empréstimo colateralizado para o seu cliente, você pode usar as nossas APIs e SDKs para subir isso sem precisar que o seu time técnico gaste tempo com isso ou contrate gente para isso. A gente já tem um sistema de algumas building blocks de DeFi para empresas, né? DeFi, Wallet, Exchanges e Fintechs. Então essa é a nossa última empreitada da Pods e é o que a gente vai colocar bastante energia no que vem. Interessante você trazer o Drex aqui para a nossa retrospectiva da Ethereum, né? Primeiro porque Hyperledger Bezel, ela é uma Ethereum adaptada, vamos dizer assim, né? Um cliente compatível com a EVM, a Ethereum Virtual Machine. Vale lembrar, né? A Hyperledger Bezel é um projeto mantido pela Linux Foundation, né, open source, que permite que você tenha ali uma Ethereum adaptada com foco empresarial em redes privadas. Então acaba podendo entrar nessa retrospectiva aqui, sim. Mas mais do que isso, né, a gente aqui no Bloco Café fez esse ano o especial Bloco Café CBDC 2. O tema foi privacidade e que nós discutimos bem aqui, né, o estado atual do Drex e você trazendo também essa questão de solução garantindo privacidade em cima do Drex num tema que é super polêmico. A gente descobriu isso na prática, a comunidade é um tema que muito polêmico, problemático e a gente sentiu isso na pele aqui, né, Rob? E uma das coisas interessantes também que eu já ouvi dizer é que o Drex é super respeitado na comunidade de desenvolvedores, na Ethereum, como uma tecnologia, um carimbo mesmo brasileiro, BR, e dentro do Brasil ele é super mal visto, né? Então é curioso isso, né? Que lá fora o pessoal vê o Drex com muito bons olhos e aqui dentro a gente vê esse ódio aí, né? Esse fla-flu político que entrou o tema do Drex. E aí não vou deixar de passar essa oportunidade aqui de você que construiu no Drex e até falou que tem orgulho de ter isso no teu currículo. Eu queria pedir então, Rob, para que você trouxesse um pouquinho mais a sua visão sobre o Drex. Eu acho que é legal, porque tem bastante ruído, né? Tem bastante mitos aí, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que é legal de falar é que assim, é um piloto, né? As coisas estão sendo testadas, experimentadas, nada está escrito em pedra. Estão testando qual que vai ser o modelo. O que eu posso falar a parte do piloto que a gente implementou na nossa proposta junto com o time da UI, aqui no Brasil era representado aí Tamela Jask e Jeff Prestes, lá fora pelo time do Paul Brody, lá em UI de Londres. Um comentário, um parênteses, né? A UI, o time de blockchain da UI, assim, é muito ligado ao ethos da Ethereum. Eles estavam lá na DevCon com o standzinho deles. Parece que é super, nossa, consultoria, o que eles estão fazendo? Cara, o Paul Brody, ele é um cara que ele faz parte da Ethereum Alliance, ele tem livro escrito sobre Ethereum, ele é maximalista de Ethereum lá dentro da Ernst Young lá. Então é um negócio que assim, me surpreendeu quando a gente começou a trabalhar com ele. E ele assim, a visão e a nossa implementação era privacidade é um direito, inclusive para o regulador. Isso quer dizer o quê? Que ele não tinha uma admin power, ali, um God mode, que é privado e o regulador pode ver. Não, na nossa sugestão de arquitetura, nem o regulador poderia ver as transações que estavam acontecendo na rede, a não ser que é exatamente como é hoje, você tem uma liminar que passa pelo sistema judiciário para quebra de sigilo,
Nesse caso, como acontece hoje, sim, então você vai precisar de alguma forma, seja por proofs aí do Zero Knowledge, seja por o banco ou a entidade financeira ter que compartilhar a chave privada dela nesses casos de pedido de quebra de sigilo, para aí sim ficar transparente. Então, eu acho que esse é um primeiro mito aí, pelo menos da nossa abordagem, né? Não se sabe como vai ser implementado no final das contas aí, no futuro, mas pelo que a gente implementou lá, bota a mão no fogo, porque eu estava com as pessoas que implementou, não tinha esse risco aí da privacidade vazada, que tudo vê o grande irmão ali, que é um dos medos, né? Esse eu acho que é o primeiro comentário a se fazer. O segundo comentário é a abordagem do Banco Central, apesar de às vezes ele falava com um discurso um pouco mais B2C, por exemplo, até eles usava, né, o exemplo do DVP do carro, da venda do carro para a troca da titularidade do carro com o Detran versus o dinheiro. Talvez ele usava esse exemplo por ser mais lúdico, mas que eu saiba, diferente da abordagem da CBDC da China, que é muito Banco Central, usuário final direto, a abordagem aqui do Brasil era uma relação entre Banco Central, bancos, instituição financeira, né, para ser mais correto. Banco Central, instituição financeira, instituição financeira, cliente. Reduzindo esse medo que, nossa, é o Banco Central direto, ele vai congelar o dinheiro, um pouco dessa ideia, assim, né? Eu acho que é um pouco do... assim, gente, eu acho que no fim, uma visão que eu comecei a ter ali mais pro final do projeto é que a TEC, ela é só um meio, né? O que rege a TEC é o sistema judiciário, a Constituição, tem que mudar essa parte. Tipo, você tem uma TEC que pode ter a possibilidade do governo olhar todas as transações. Mas, cara, se a Constituição não permite isso, se a lei não permite isso, a TEC não deveria. Então, acho que nesse caso específico aí de moedas, de bancos centrais, é a TEC debaixo desse guarda-chuva chamado lei. Então, primeiro precisa mudar o sistema de leis, né, para você conseguir ter esses riscos aí que geralmente dá o medo aí nas pessoas, né? Então, enfim, acho que eu pincelei um pouco aí da minha visão aí sobre o Drex. Bacana você trazer esse ponto aí, mas vamos voltar para a nossa retrospectiva e até pegando o gancho sobre a SEC, né? Com certeza nessa retrospectiva 2024 sobre a Ethereum, aí ela tem que entrar aqui porque ela deu o aval, por a ironia que ainda foi na gestão Gary Gensler, né? Isso que foi o mais irônico da coisa, né? O homem mais odiado da indústria cripto, né? A personagem não grata do ecossistema, e foi na gestão dele que ele assinou, teve que engolir esse sapato chamado ETF de Ether Spot. Eu lembro que no episódio com o Tim Balabush, a gente pincelou um pouco sobre essa questão do ETF, que ele estava bearish porque a comunidade estava comemorando a chegada do institucional, que isso ia contra a questão do ethos e tal, né? Isso dá uma discussão, inclusive a gente até combinou de fazer um contratese, né? Que é um formato aqui do Bloco Café de reflexão sobre um tema específico, e acabou não dando mais agenda, mas seria um tema muito, muito interessante para discutir isso, e isso dá um podcast próprio. Mas eu queria trazer aqui para nossa retrospectiva os ETFs de Ether para você. Qual é o impacto dessa chegada institucional no ecossistema da Ethereum, Rob? Eu sou do time, sou da visão que ajuda, que valida, né? Que dá legitimidade, né? Eu acho que esse é o principal função do ETF, de qualquer formato porque o ETF ele é um canal de distribuição, é uma forma que você empacota a venda de Ethereum de modo que ele se enquadre nos padrões Web 2, né? Eu acho que ele é uma forma que se enquadra, então ele aumenta a capilaridade, as formas como você pode comprar Ethereum, se expor a Ethereum. Mas não é a forma da autocustódia. Tudo bem, pode ser uma porta de entrada e a pessoa
adquire através do ETF já começa a entender melhor esse mundo, começa a confiar mais nesse mundo. Então eu sou a favor, eu não acho que isso prejudica o Ethereum. Se quiser entrar no questionamento de mas o quanto devemos comemorar, eu acho que eu vi um meme na DevCon, que tipo, putz, o Ethereum antes tinha ambição de ser o computador global, e aí agora a gente fica feliz só com o mundo Web 2 validando, né? Sim, eu acho que se você limita a sua ambição é um problema, mas eu não acho que o Ethereum está limitando, o Web 3 em geral, acho que o Bitcoin também, não acho que ele está limitando a sua ambição, acho que é só mais um canal de distribuição, acho que é uma forma de empacotar que vai trazer mais usuário, pode ser uma porta de entrada e principalmente legítimo. E aí eu acho que a gente pode começar a criar formatos regulatórios que encaixe nos próximos passos. O que eu quero dizer com isso? O Ethereum ele é diferente do Bitcoin porque ele não tem essa ambição de ser, entre aspas, só a moeda e a reserva de valor. Ele é uma plataforma. Então tem muito mais coisa a ser, entre aspas, regulada ali no meio. Tipo, não adianta você regular o ETF, mas tudo que roda dentro da plataforma está uma área cinzenta. Stablecoin não sabe se pode. Se pode é o quê? É algorítmica, é colateralizada? Se for colateralizada, pode colateralizar com o quê? Enfim, é tanta nuance. Então acho que tem um caminho gigante aí do Ethereum como plataforma e não como ativo para ser percorrido aí dentro da legitimidade. Aquelas histórias tipo, putz, o protocolo Uniswap, ele deveria ser... ele deveria ter KYC, ele deveria responder juridicamente quem? É a Foundation? É o front-end? Enfim, acho que tem todo o Ethereum como plataforma e não como ativo desafio aí pela frente. Vamos falar aqui sobre uma outra polêmica também que aconteceu em 2024 e acho que convém a gente, pelo menos para não dizer que não falamos, né, que foi em cima, um monte de burburinho em cima da Ethereum Foundation, inclusive falta de transparência, teve treta lá com conflitos de interesse, pessoal lá da Angel Layer, depois se renunciou um monte de gente, outros falaram que não havia problema, depois renunciou depois de falar que não havia problema, enfim, foi um monte de burburinhos ao longo desse ano, e com isso, né, Ethereum Foundation vende, depois faz uma outra venda, e aí o pessoal fala, mas se nem a Ethereum Foundation está acreditando no ativo, por que eu vou acreditar? Essa foi uma coisa que a gente viu bastante nesse ano. Queria saber a tua opinião em cima disso, Rob. Disclaimer, eu sou mais do lado técnico, mais do lado dev, assuntos que são mais abstratos aí eu não sou tão confortável em falar, mas eu posso dar a minha visão, meus 2 cents aqui. Então, acho que a primeira coisa realmente a fundação está passando por problemas políticos como qualquer outra organização social ainda. Complexo também, né, como eu falei mais cedo lá, uma fala, tem que tomar muito cuidado com o poder de influência que a fundação tem. Apesar do Ethereum já ser muito maior do que a fundação, ele já funciona totalmente desatrelado, a fundação ela não tem já um papel crucial, né? Eu acho que, assim, inclusive se ela desaparecesse amanhã, a gente ia ter um pouco de desorganização aí dos próximos upgrades, mas assim, o Ethereum do jeito que está já resolve vários problemas e eu acho que ele ia começar a ser evoluído em passos mais lentos ou mais desorganizados, né? Descoordenados. Eu acho que a fundação tem um papel aí de coordenação de stakeholders aí do sistema. Então, outro comentário, então acho que é bom frisar isso, né? O Ethereum não depende da fundação, o Ethereum é maior, bem maior já que a fundação. Sobre a venda do Ethereum, né, pela fundação, assim, a fundação precisa pagar a conta, né? Acho que tem um custo de pesquisa e desenvolvimento, cara, é muita pesquisa e desenvolvimento em muitos assuntos diferentes, cara. Você pega lá o roadmap do Ethereum, aí sei lá, você quer
Vamos pegar um dos temas aí. Data Availability Sample, tal do DAS lá, que é uma forma de você não precisar verificar o blob inteiro lá do rollup, e com essa forma você pode aumentar o tamanho do rollup, com isso caber mais transações em um mesmo bloco, com isso você aumenta o TPS e você aumenta a escalabilidade. Esse é um dos temas aí que está no roadmap do Ethereum. Você precisa de gente pesquisando isso, modelo matemático, previsibilidade, tipo, puta, em que cenário isso quebra, e faz análise de possíveis cenários de desastre, time de economia, time de técnico. Isso custa dinheiro, normal que a Ethereum Foundation tenha que vender o principal ativo dela aí para se financiar. Se o quão caro custa esse financiamento perto de outras entidades é um bom tema, eu teria que estudar mais para ter uma opinião sobre o assunto, não me sinto capaz de dar uma opinião se a Ethereum Foundation gasta muito ou pouco pelo que ela entrega. Uma das polêmicas que eu posso dar uma outra pequena opinião, eu tenho meu viés, fora pods aí, eu tenho um projeto de educação aqui no Brasil chamado RC55, que não é meu, é descentralizado, é eu junto com alguns outros devs, e na RC55 que eu faço parte, a gente conseguiu um funding da Ethereum Foundation aí pelo trabalho de educação que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. E aí lá na DevCon eu fui tomar um café, né, com a moça de grants, não sei se é grants latinos, a Hilly, qual que é a área exatamente de atuação dela, mas ela é uma pessoa que trabalha na fundação, e eu perguntei para ela sobre uma dessas polêmicas. Perguntei uma polêmica específica que eu fiz foi, é verdade que a Ethereum Foundation, pelo quanto ela está gastando, o burn rate, né, a taxa de queima que ela tem, ela só vai sobreviver mais 5 anos? Eu tinha ouvido durante a DevCon essa polêmica, né? E ela falou, não, isso é mentira, a gente tem um fundo muito maior do que isso. A fundação também tem o conceito de subtração, então ela tende a gastar cada vez menos, ela tende a ser cada vez menos relevante, essa é a nossa intenção, e o nosso runway, né, o nome chamado que dá de quanto de dinheiro você ainda consegue ter para sobreviver, é muito maior do que esses 5 anos, ela não lembra o número que ela me falou, mas era décadas, 30 anos, assim, algo nessa linha. Então eu acho que é o que eu consigo contribuir sobre esse assunto. Mas olha, você falou um ponto aqui, antes de eu entrar no DevCon, que eu quero trazer aqui agora, que é a questão, uma polêmica também que está rolando agora, que é aumentar o limite do gas, né? Tem uma galera que está querendo escalar também a mainnet, tem outra galera que está falando, não, deixa que escalabilidade quem cuida são as Layer 2 e tal, e até eu acho que, por exemplo, não é um pouco contraditório quando você tem, assim, por exemplo, o Vitalik falando numa eficiência de hardware, né, de você poder descentralizar mais o acesso a Ethereum, e se você aumenta o limite de gas, você vai precisar de mais hardware, você vai precisar de uma máquina mais potente, porque os blocos vão ser maiores, vai ter mais transações, todo esse custo envolvido, né? Então, assim, como é que você vê essa divergência agora? Você está do lado da galera, não, deixa isso para Layer 2, ou não, vamos escalar aqui também na mainnet. Qual é a sua visão sobre isso, Rob? Assim, primeiro, eu acho que a visão da Ethereum, da fundação, do Vitalik, o que ele diz é a responsabilidade principal de escalabilidade foi para as Layer 2, mas a Layer 1 ela não pode ser gargalo, né? Então, na minha opinião agora, eu acho que tem que ser um esforço conjunto, né? Você tem que ter o esforço das Layer 2 para ir para o estágio 2, para realmente carregar o ethos da Ethereum para as Layer 2, né, de trustless, censorship resistance, enfim, descentralizados, se você quer se manter no ethos, mas a Ethereum também não pode virar gargalo para, por exemplo, a gravação de provas, ou, por exemplo, para outras formas de grandes valores que justifique para que a Layer 1 vai ser usada, né? O Vitalik diz que em alguns casos ele acha que a Layer 1 vai continuar sendo usada. Exemplo, assim, esdrúxulo aqui, mas os NFTs dos Bored Apes, aí, o NFT mais valioso, talvez ele prefira estar na Layer 1 do que na Layer 2. Ele quer a maior segurança
de imutabilidade, descentralização, que fique para sempre, ele vai para o Ethereum, ele vai pagar o custo que tem a extra por isso, né? Então, respondendo aí a pergunta direta, acho que a resposta de escalabilidade é de ambos. Eu acho que uma responsabilidade... Então, acho que o Ethereum não pode se tornar gargalo, então ele tem algumas propostas aí no roadmap para que ele não se torne. Ele também tem que... Uma das coisas principais aí, ele tem que se manter para fazer sentido todo o ethos dele e o objetivo dele tem que se manter descentralizado, então tem que ter coisa no roadmap que mantenha essa descentralização. Descentralização não é só hardware, né? Dificuldade de hardware pode ser econômica, por exemplo, uns 32 Ethers para rodar um nó é um tipo de descentralização. Ter clients, né? O programa de computador que você roda para rodar o Ethereum tem que ser diversificado. Descentralização tem todo o espectro, voltando lá no Balázs, no começo da nossa conversa, acho que ele foi o primeiro que formalizou o tal do Nakamoto coeficiente, que hoje está defasado, mas que na época era tipo, gente, para falar descentralização é um conjunto de variáveis. Acho que é isso que ele propôs lá e eu gosto dessa abordagem. São várias coisas, né? Para falar sobre descentralização, acho que o Ethereum tem que ter isso em mente e se manter para ele cumprir o objetivo dele. E o último ponto que eu queria comentar, você comentou assim, putz, você aumenta o bloco e aí fica mais pesado, você precisa de uma máquina melhor. Não necessariamente, né? Às vezes você aumenta o quanto você grava, mas você cria uma técnica matemática de compressão que compensa, então as coisas não são tão diretas assim, né? O DAS é um pouco nesse caminho ali, você está aumentando o bloco, teoricamente você vai aumentar o tamanho do hardware, mas se for acompanhado de uma... como ele está aumentando principalmente no blob, o blob é temporário, então você estica e reduz. Você tem ali, tipo, por 15 dias estica, mas aí depois que a expiração que é deletado, então se você tiver um mecanismo de limpeza eficiente, enfim, tudo isso para falar que não é tão preto no branco de você aumenta o quanto que você... Aumenta o tamanho do bloco, aumenta a necessidade de hardware. Pode vir acompanhado de técnicas que não precise que essa correlação seja verdadeira. Senhoras e senhores, que hobby no Blocafé para fechar o ano de 2024. Bom, vamos falar do DevCon, a gente já falou várias vezes aí do DevCon. Uma curiosidade, né, que eu conheci o João Ferreira antes de ir para DevCon e depois soube que vocês estiveram juntos num painel, num side event lá na Tailândia, você, o João Ferreira da Piquenique, o Cláudio Cócio da Metapool, que já patrocinou a gente em 2 oportunidades, né, com 2 grants. Enfim, Rob, traz um pouquinho aí da DevCon, como é que foi? Foi o teu maior evento, assim, que você esteve nesse ano? E, assim, até nessa problemática que nós já falamos aqui, né? Você trouxe aí alguma altura do podcast a questão sobre produto e infraestrutura. O maior anúncio da DevCon foi a BeamChain, que é 100% infraestrutura, né? E muita gente, uma das críticas desse evento foi justamente que sentiu falta de produtos da Web3 e foi muito focado em infra. Eu queria saber também a tua opinião sobre isso. A gente já está saturado de infra ou você também acha que falta os dois, falta produto? Enfim, queria saber essa tua visão e também traz um pouquinho da Tailândia pra gente aí. Putz, como eu comentei aqui com vocês, né, eu tenho uma conexão muito feliz com esses eventos cripto, né? Eu lembro da minha primeira, como eu falei, na primeira DevCon, lá 5 anos atrás, 6 anos atrás, no Japão. Foi a primeira vez que eu vi tanta gente muito competente, falando de tecnologia, falando do futuro. Aquilo foi muito mágico para mim como desenvolvedor na época, assim, foi muito mágico, assim. Eu lembro que eu assisti a palestra ao vivo do David Shaw. David Shaw, para quem não conhece, ele é um dos pais da criptografia ali. Satoshi provavelmente bebeu ali da água, né, de David Shaw. E eu, putz, cara, vi o cara ao vivo, assim. Então, assim, a DevCon, ele tem essa mágica, né?
Ele foi fundador do DigiCash. Na DevCon você vê, tipo, por exemplo, um dos devs, founders do Monero. Enfim, você vê essa galera do CryptoPunk mesmo, você vê a galera mais acadêmica, você vê muita gente boa trabalhando junto. Né? Então, para mim, esses eventos, fora que a Pods, a empresa que sou cofundador, ela nasce de um evento de Ethereum, de um hackathon, enfim. Então tem toda essa conexão emocional aí com a DevCon. E eu acho que a DevCon é engraçado porque ela é essa coisa meio... A gente estava até comparando, a gente estava conversando aqui semana passada, a gente falou, pô, a DevCon, como é uma plataforma, o Ethereum, né? Pô, é como se a Amazon fizesse um grande evento e ficasse promovendo que você deveria construir em cima da plataforma, mas ela é muito mais que isso, porque ela consegue reunir esse ethos, muita coisa, a galera ali no altruísmo, enfim, tem toda essa parada assim, difícil, né, de construção de comunidade, que eu acho que é muita coisa não explicada, como você constrói um framework para construção de comunidades. Eu acho que é por isso que tem tanta layer que falha nisso, né? E eu acho que, das que eu conheço, o Bitcoin e a Ethereum conseguiram construir bem essa comunidade de forma orgânica, que você tem gente promovendo e defendendo organicamente. Fora isso, eu acho que a escolha foi legal da Tailândia. Eu acho que eles acertam, né? Eles trazem bastante gente local, né, para organizar o evento. O evento teve 12 mil pessoas, foi sim o maior evento dos últimos tempos que eu fui em cripto. Muitas trilhas, 6 trilhas, mais que 6 trilhas, diversas. É engraçado que você vê o quão plural tá a comunidade cripto Web3 ali, né? Você tem só dentro da nossa bolha Brasil aqui, você vê a Suzana Maranhão, que trabalha com Web3 na Unicef, combatendo a fome. Você vê o Everton, que já foi da Ethereum Foundation, falando que hoje está na AWS, como escalar nó histórico de Ethereum. João da Piquenique indo na área lá de Account Abstraction, mostrando dApps ali. Enfim, você vê uma comunidade Brasil, já dentro do Brasil, muito plural, assim, de caramba, gente trabalhando em corpos, em governamentais, em descentralização total. É muito legal, assim. Essa é uma das coisas que me encanta ainda do ecossistema, né? É um ecossistema mesmo, com gente em diferentes partes ali. Tinha mais alguma coisa específica que era para eu comentar? A questão da Binchain, do produto versus Infra. Não, isso é muito importante comentar. Eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho, isso foi uma das coisas que me frustrou, falando das frustrações também, não só das coisas boas. Eu ainda acho que esse é um grande desafio da Ethereum, não só da Ethereum, de todas as... Bota aí no pacote todas Layer 1, L2, e qualquer blockchain que envolve smart contract. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande em aplicações, usabilidade. Realmente, a minha sensação, não sei numericamente qual que é a proporção, mas a minha sensação lá no evento é que você tem, para 4 projetos de infra, você tem um de usabilidade, e às vezes esse um de usabilidade é uma usabilidade meio o liquid staking do Ray staking, do fulano staking, que está muito longe do usuário real, resolvendo o problema real, o bank the unbanked, todo aquele ethos inicial ali de cripto, né? Então sim, eu acho que esse é um desafio, um problema que me incomodou aí durante o evento. Olha, vamos aqui para nossa pergunta da comunidade. Horas antes da gravação, sempre pergunto no LinkedIn, no Telegram e também no X, o que você perguntaria para o Rob. E no Telegram, porque eu sempre presente aqui, sempre com essa questão de narrativa também, Rob. Tipo, quais são as narrativas que ele tá bullish para 2025? Boa pergunta. Cara, eu tô bullish em privacidade. Tudo tem FHE aí, uma narrativa do Fully Homomorphic Encryption, coisas relacionadas a ZK. Eu acho que privacidade é uma das soluções para a gente achar um meio do caminho regulatório para muitas coisas. Então, sou bullish nessa tese. RWA também sou bullish por causa do que a gente comentou aqui, de tentar trazer utilidade, caso de uso real. Eu acho que em RWA tem bastante caso de uso real, que a tokenização pode entrar como facilitação de mercado secundário, transações globais, enfim.
e composição de ativos mais complexos. RWA também é uma outra tese que eu gosto bastante. Os AI Agents, por exemplo, eu acho que está um pouco cedo, não sei se é para o ano que vem. Mas eu não sou essa melhor pessoa, gente. Assim, eu não acompanho, não sou tão antenado assim. É muito falando em saúde, conectando com saúde mental, né? Eu mantendo a saúde mental aqui. Você tem que escolher suas batalhas, né? Quando eu comecei em cripto, você não tinha nem DEP direito. Você tinha... Quando a gente viu o nascimento... Eu lembro do meu primeiro dia de trabalho na Mainframe, nessa empresa americana, foi o white paper no SOP V1. Meu chefe na época me deu o white paper do V1 e falou, lê esse tal de DEX que acabou de surgir aí e dá a sua opinião, a gente vai tentar forquear o código e fazer uma parecida. Pô, e naquela época lá você estudava, sei lá, um mês e você cobria todos os tipos diferentes de protocolo de DeFi, só DeFi. Hoje, cara, só DeFi você já é um full-time job, aí você tem várias outras categorias. Você me perguntou aquela hora lá no começo do seriado, em qual Layer 2 eu fiquei triste, cara, nem sei, a cada dia tem uma Layer 2, é muita coisa. Então eu não sou a melhor pessoa para perguntar das narrativas, mas eu dei dois sabores aí do que eu estou acompanhando. Obrigado, Punkyu, e você também pode mandar a sua pergunta. Aliás, deixa eu já falar aqui para você, vai demorar para você mandar a perguntinha pro próximo episódio, porque a gente vai tirar umas férias justíssimas em janeiro, vamos passar o mês inteiro sem episódio, mas calma que a gente também não vai abandonar o Bloco Café, é por uma boa causa que nós não faremos episódio em janeiro, nós iremos trabalhar para programar o Bloco Café para o ano inteiro, então tenha paciência e também aproveite para descansar, botar a cabeça aí dessas férias, jornada aí, fechando mais um ciclo, né, um gregoriano aqui, encerrando mais um ano, então aproveite também essa oportunidade aí para você revisar os episódios que você ouviu e gostou, os que você não ouviu também, pô, são mais de 100 episódios, não, são mais de 100 semanas entregando conteúdo aqui, pensando, trazendo builders para refletir o futuro, então tem muita coisa bacana, e como você vê, a gente não fala muito de preço, é claro que a gente fala de situação de mercado e tal, mas acaba que o Bloco Café também serve, é um conteúdo atemporal os episódios do Bloco Café, então aproveite essas férias aí para você ouvir aqueles podcasts que você não ouviu. Rob, vamos já puxar aqui para as nossas saideiras, né? Puxar o bonde aqui. Uma pergunta que eu sempre trago e é muito importante é a questão da saúde mental. Eu quero saber como é que você cuida da sua cabecinha, qual é o momento que você aperta o botão do off nessa internet que não desliga, Rob? Boa pergunta. É desafiador mesmo, porque a gente está nesse mercado que muda muito rápido, né? Em bull market você tem a sensação que você não está acompanhando o suficiente. Eu acho que eu faço exercício físico quase todo dia, isso me ajuda bastante. Eu tento meditar com uma frequência pela manhã, com uma frequência razoável, isso me ajuda. Eu tento ter momentos de descanso, de diversão por diversão, né, lúdico assim. Também eu gosto de música, né, então às vezes no domingo ali eu paro para tocar uma música, sem a pretensão de ser bom e ficar me cobrando para tudo, né. Pô, eu não vou ser... Eu sei tocar alguma coisa ali, mas assim, eu não sou profissional e não pretendo ser. Eu também me cobrava muito de, né, ser maximalista de performance, assim, eu ainda sou um pouco assim, mas por causa da saúde mental eu respeito, assim, putz, cara, tô a fim de jogar um videogame num domingo, beleza. Então é um pouco disso, assim, exercício físico, meditação e momentos lúdicos é o que já é suficiente para mim aí para levar a batalha da vida. E para fechar o nosso episódio de hoje, Rob, eu faço essa pergunta desde o episódio número 1. Por que você ainda trilha a Web3? Eu ainda trilho porque, pelo motivo que eu entrei, que eu acho que essa tecnologia ela é acompanhada de transformações que a gente já está vendo
que é muito mais amplo do que só a tech. Ela questiona estruturas de poder, ela questiona estruturas de organizações. Não quer dizer que é melhor, não quer dizer que a DAO é melhor, que a DAO funciona para vários formatos, mas ela traz essa novidade, né? Ou essa... não sei nem se a palavra seria novidade, porque tem um termo que eu ouvi no mercado aqui no Brasil, que tipo, putz, a DAO é uma repaginação das cooperativas, que seja, ela tá dando oxigênio de novo para esse questionamento, né? E aí isso passa para a arte, com os NFTs. Eu acho que essa mudança social acompanhada dessa tech me motiva. Eu acho que ter esse ecossistema plural me motiva. Ser parte dessa transformação é dos motivos que me faz acordar todo dia. Enquanto essa transformação não tá mainstream, eu acho que ela ainda não está. Às vezes ela tem picos de mainstream, né? Você fala, pô, é pelo NFT que vai chegar, tá todo mundo falando, mas aí volta, né? Não, acho que não é pelo NFT, não. Vai ser stablecoin com dolarização de exposição e cross-border payments. Ah, não, ainda continua. Enfim, então eu acho que a gente ainda não achou o mainstream, apesar de ter evoluído demais, né, desde que eu entrei no mercado, nesses últimos anos. Enquanto não for mainstream, a gente está aqui, né, nessa nossa missão, cada um com o que consegue contribuir aí para essa missão maior. Robin, obrigado por partilhar isso com a gente e que continue caminhando. É um prazer enorme ter você nessa caminhada. E como eu falei, né, como abriu o episódio, é um ecossistema BR muito bem representado por profissionais como você, Robin. Você está fazendo um ecossistema digno de tirar o chapéu. E eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores! Vem aí o CryptoPong e a pergunta que eu faço sempre é se você está preparado, Rob. Estou preparado. Quer dizer, tem que estar, né? Vamos lá, então. O primeiro é sempre ele, Bitcoin. Revolução. Satoshi Nakamoto. Vai estar em livro de história. Você já não está, né? Ethereum. Computador global. Vitalik Buterin. ET, né? Vou deixar como ET aí. Web3. Propriedade digital com a possibilidade de ser autocustodiante. NFT. Uma outra forma de ver a propriedade digital que teve bastante abordagem em cima da arte. Uma nova forma de ver, de comercializar, distribuir e pensar sobre a arte. Mas que não é só isso, né? Mas acho que esse foi o ângulo que a NFT mais achou aí, aderência. Metaverso. Uma grande dúvida para mim ainda. Eu ainda não entendo muito bem o conceito e o que é, já vi sobre ser um momento do tempo e tal. Eu gostaria de... Eu não sou tão abstrato assim, eu preciso de mais concretude do metaverso. Inteligência artificial. Nova espécie, né? Acho que vai ser o começo da nova espécie aí, da próxima espécie. Memecoin. Uma linguagem, né? Uma linguagem popular. Segurança digital. Acho que ela é underrated, né? Ela deveria ser mais valorizada. Descentralização. Não se encaixa em tudo, mas é muito importante para algumas coisas. Uma delas é a plataforma de um computador global e algumas moedas, algumas formas de transferência de valor. O que falta para a adoção popular das criptos é não resumida em um único elemento, um conjunto de regulação, escalabilidade, UX, narrativa, momentos históricos, um pouco de aleatoriedade, de momentos históricos que dão essa mudança de abertura mental para as pessoas aceitarem certos conceitos. Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E alguma que quer distância? Prefiro ficar em silêncio. Você se considera um maximalista? Não. O que foi o colapso da Terra-Luna? Um sistema econômico mal projetado. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Ela vê que está deixando dinheiro na mesa. Protocolos de privacidade. E eu acho que vai ser uma necessidade.
uma obrigação. CBDC. Um novo tipo de sabor que não chega ao Ethos completo, mas tem seu valor. Ethereum flipa Bitcoin. Prefiro ficar em silêncio. Pods. A minha missão atual. Hobby. Curioso, meio maluco e aventureiro. Hobby, o que é cripto? Muito mais do que uma tecnologia. Ela é um guarda-chuva bem amplo que eu prefiro resumir aí como uma mudança estrutural na sociedade. Então é isso, família, com muito mais do que uma tecnologia, uma mudança estrutural da sociedade. Chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer pela disponibilidade, generosidade do Rob aqui em compartilhar com a gente tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele vive, a sua experiência na Web3, e fazer essa retrospectiva da Ethereum 2024. E, pô, Rob, brigadão mesmo, sucesso sempre, conte sempre com o Bloco Café. Estamos juntos aí nessa trincheira. Eu queria pedir para que você encaminhasse então as considerações finais, Rob, e contasse para nossa audiência qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais. Minhas considerações finais faça parte dessa mudança estrutural, como eu terminei, né? Tem várias formas de fazer parte, seja dev, criador de conteúdo, marketing, entusiasta, usuário, enfim, experimentador, mas faça parte, pô. Puta momento legal que a gente tá vivendo na história. A gente tem um mercado aí de trilhão que começou com um cara que a gente não sabe. Isso aqui sempre que eu penso nisso é tão maluco, né? História do Satoshi aí, enfim. E para me encontrar, pode ser, acho que o melhor canal é o Twitter mesmo, o @RobSJRE. Acho que é um dos canais que eu sou ativo. E é isso. Tem o LinkedIn também, que agora a gente está no B2B, tem que ter LinkedIn, né? Você vai procurar lá Robson Pods, Robson Silva Júnior, vocês me acham. Obrigado, Rob. Eu adorei quando você falou a questão de várias formas de você fazer parte. É um pouco do que vai de encontro ao que o Bloco Café quer entregar para você. Várias formas, várias pessoas que estão construindo a Web3 e que você queira se juntar a essa jornada, né? Fica aqui o convite do Rob, né, para fazer parte. Não existe só uma maneira. Muito bacana. Eu quero também agradecer, além do Rob, a sua audiência, o seu carinho nas redes sociais, as suas interações. Isso é muito importante para o Bloco Café. Então continue seguindo a gente, continue engajando, deixando seu like, retweetando, compartilhando esse episódio. Existe muito burburinho, o Rob falou aqui, existe muito burburinho em cima, né? E principalmente os burburinhos todos pautados em cima do gráfico do ativo, no caso do Ether. E aí, quando não tem aquele crescimento, principalmente comparado com outros tokens, aí é descartável, tá flopada, tá não sei o quê, né? Mas não caia nesse burburinho. Acho que a gente viu aí que foi um bom ano para Ethereum. Então, espero que tenha contribuído para essa tua análise aí e até mesmo te deixado um pouquinho mais bullish com a Ethereum. Rob, brigadão. Não saia daí, vem aí a Francisca Miguel. Se a gente não se falar mais nesse ano, eu já quero desejar para você um bom ano novo, um ótimo 2025, que tenhamos todos muita saúde, muita paz e que a gente esteja de novo juntos em 2025. Renovo o convite para você continuar com a gente, porque vai ser um prazer enorme ter você nessa caminhada. Anon, fico por aqui. Vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes. Não saia daí. Tchau, tchau. Que episódio incrível! Neste papo sobre Ethereum, revisitar os desafios e vitórias de 2024 nos mostrou o quanto a Web3 é movida por inovação, mas também por histórias como a do Rob, que traduzem o impacto humano por trás da tecnologia. Foi uma jornada que certamente trouxe reflexões para todos nós, exploradores desse ecossistema em constante evolução. Enquanto nos despedimos deste ano marcante, queremos desejar a você um 2025 cheio de conquistas e possibilidades. Que seja um ano tão inovador quanto os temas que discutimos por aqui. Em janeiro, iremos tirar uma pequena pausa para recarregar as energias, mas prometemos voltar com tudo em fevereiro, trazendo novos episódios e mais histórias para inspirar sua jornada na Web3.
Enquanto isso, conecte-se com a gente nas redes sociais e assine nossa newsletter para continuar mergulhando no futuro descentralizado. Ah, e não esqueça de conferir nossos NFTs exclusivos na Zora, uma maneira única de levar um pedacinho do Bloco Café com você. Colecione as aquarelas digitais feitas pela artista lituânia inspirada nas conversas com os nossos convidados. Obrigado por fazer parte dessa comunidade e por embarcar conosco em mais um ano incrível. A Web3 é feita de pessoas como você, que acreditam no poder da construção coletiva. Como sempre, estamos aqui para ouvir você. Envie suas dúvidas, sugestões ou até um oi pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail blocafé@proton.me. A sua interação ajuda a construir essa jornada e faz o Bloco Café crescer ainda mais. Todos os links, inclusive do hobby, estão na descrição. Até fevereiro, viajantes e exploradores do desconhecido. Boas festas e um excelente ano novo! Tchau!